Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Vitro Brasil. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, favor clicar no botão Interpretation e escolher a opção Inglês. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, investors.vitro.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, Gabriel Lobo e Haroldo Alves. Para iniciar, passaria a palavra ao senhor Haroldo Alves. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa minha primeira divulgação de resultados do primeiro trimestre desse ano. Eu queria iniciar esse slide com os destaques nesse período, e na sequência o Gabriel traz o detalhamento dos nossos números financeiros e o resultado do nosso recente follow-on. A gente, aqui do lado esquerdo, queria trazer um importante marco nesse período para a gente, onde eu trago que a gente passou os 970 mil alunos, uma importante expansão de 10% da nossa base anual de alunos. Esse crescimento não é apenas um número, ele valida nossa estratégia, valida nossa liderança e principalmente o reconhecimento do mercado pela nossa qualidade acadêmica, de fato que segue sendo o nosso principal diferencial competitivo. Falando especificamente da captação, aqui a gente implementa e traz um refinamento metodológico fundamental, a gente considera realmente muito importante, quando a gente estende a Unicesumar um critério de aluno engajado, que a gente já vem utilizando, como vocês sabem, na Uniaselv desde 2024. Agora, a gente só contabiliza alunos que efetivamente pagam a primeira mensalidade cheia ou registram uma atividade acadêmica, ou seja, eles estão, de fato, com a gente no dia a dia, eles estão aprendendo, eles estão pagando suas obrigações financeiras. Olhando sobre essa ótica, nós vimos que a nossa taxa de engajamento saltou de quase 55% para 69%, um ganho importante de 14 pontos percentuais de alunos que estão com a gente no dia a dia. Isso é resultado de um processo de captação mais preciso, trazendo alunos, de fato, para os nossos ambientes de estudo desde o primeiro momento no processo de aprendizagem. Um outro ponto alto nesse período foi o semipresencial, que representou quase 60% da nossa captação, crescendo 65%. Esse movimento também é reflexo direto do nosso posicionamento estratégico frente ao novo marco regulatório. Esse avanço operacional se traduziu em números financeiros robustos. Eu começo com o nosso EBITDA ajustado, que atingiu 235 milhões, uma margem acima de 40%, fruto de uma disciplina rigorosa de eficiência operacional. Mas eu queria trazer aqui o destaque central, de fato, nesse trimestre, foi a nossa geração de caixa livre, que cresceu 86%, chegando a quase 220 milhões. Esse é um indicador que melhor traduz, que a gente considera que, de fato, melhor traduz a sustentabilidade do nosso modelo de negócio. E esse fôlego financeiro impulsionou o nosso lucro líquido ajustado para quase 92 milhões, chegando a uma margem de quase 16%. Para finalizar esse quadro de destaques, eu queria trazer a redução da nossa dívida líquida em quase 390 milhões versus o mesmo período do ano passado, levando a nossa alavancagem para 1,75 vezes EBITDA. Com esses números, a gente consolida uma estrutura de capital muito mais robusta para suportar a nossa estratégia de crescimento futuro. Pessoal, agora passando para o próximo slide, o slide 5. Antes de iniciar os números, eu queria, de fato, falar um pouco sobre o que é essa metodologia de refinamento que a gente comentou. Isso não é um conceito novo para a gente. A Uniaselv já adota esse mesmo critério desde 24, quando foi identificado que a dinâmica da primeira mensalidade gratuita gerava um grupo de alunos ou trazia uma base que evadia muito na sequência da captação.
Naquele momento, a gente passou a contabilizar apenas alunos que efetivamente pagavam a primeira mensalidade cheia, ou de fato estavam com a gente no dia a dia, acessando os nossos ambientes e registrando uma atividade acadêmica. O que a gente faz nesse momento é estender o mesmo critério ao Unicesumar, unificando a mesma métrica, a mesma metodologia entre as duas marcas. Esse refinamento natural eleva o nosso nível de transparência e garante que os nossos indicadores reflitam precisamente o engajamento real e o que de fato vai gerar a nossa receita durante o período acadêmico. Para assegurar essa comparabilidade, né, ajudar todos vocês nos modelos e de fato a entender o que reflete isso na nossa evolução nesse período, a gente traz os dados do ano passado sobre essa mesma ótica. Então, indo agora para os números, agora nesse primeiro gráfico, o que a gente vê é uma base de alunos do EAD e do semipresencial com esse refinamento, encerrando esse período com 893 mil alunos, crescendo quase 12% versus o mesmo período do ano passado. São alunos ativos, engajados e, de fato, gerando a nossa receita cada vez mais transparente para todos vocês. O ticket médio, aí logo abaixo, avançou 1,7%, chegando a R$ 284. É uma evolução de preço consistente com a nossa estratégia de precificação. Indo aqui para o lado direito, falando de captação, a gente traz duas visões. Acima a gente traz o que a gente chama da nossa captação comercial, é o que de fato a gente acompanha no dia a dia da captação no primeiro momento, quando a gente ainda não sabe esse engajamento. Nessa visão, a gente chegou em 370 mil alunos, uma queda de 2,8% versus o mesmo período do ano passado. Mas tem algo que eu queria trazer aqui, que é que, excluindo a enfermagem, que de fato deixou de poder ser ofertada na captação do semipresencial ou do EAD, essa captação cresceria quase 1%. Abaixo, o que a gente vê é a captação nesse refinamento, considerando de fato o aluno engajado. O que a gente vê com essa metodologia é que a gente chegou a quase 254 mil alunos, crescendo 21% versus o mesmo período do ano passado. Aqui o que a gente vê é, de fato, um crescimento muito relevante, como eu já comentei, da nossa taxa de engajamento, que chega a quase 69%. Isso mostra, novamente, a mudança na nossa estratégia de captação, a mudança na nossa estratégia de engajamento e de retenção dos nossos alunos, o que de fato traz, no final das contas, um menor CAC e uma geração de receita mais consistente. Aqui nesse gráfico, eu queria trazer outro ponto alto sobre o semipresencial, que lidera essa composição desse mix com 60% da nossa captação engajada. Algo muito importante nesse novo cenário de marco regulatório. Em resumo, o que nós vemos aqui nos dados operacionais do primeiro TRI é uma base crescendo, com qualidade, ticket evoluindo, uma captação cada vez mais eficiente e um engajamento em alta. Esses números refletem uma operação mais madura, uma métrica em conformidade total com o que de fato nós entregamos no dia a dia. Então, pessoal, sobre os dados operacionais são isso. Agora eu queria passar para o Gabriel, que vai detalhar um pouco mais os nossos resultados financeiros. Obrigado, Haroldo, e bom dia a todos. Entrando agora no slide 6, vamos detalhar nossa receita líquida consolidada e o desempenho por segmento. No primeiro trimestre, entregamos uma receita líquida consolidada de R$ 579,2 milhões, o que representa um crescimento de 6,1% em comparação ao primeiro TRI de 2025. A graduação semipresencial e o EAD consolidam-se naturalmente como um motor estratégico do nosso modelo de negócios, representando juntos 71% da receita total. No primeiro TRI de 26, essas modalidades somaram R$ 412,8 milhões, um crescimento de 8,9% em relação ao primeiro TRI de 2025. A performance ela foi impulsionada principalmente por volume aqui, que contribuiu com aproximadamente 75% desse crescimento através da expansão de base média de alunos no período, enquanto o restante vem naturalmente aqui da evolução do ticket médio. A gente abre pela primeira vez o dado de receita da graduação semipresencial, dado naturalmente aqui também esse contexto do novo marco regulatório. O segmento, né, do semipresencial, ele que representa aí naturalmente o maior share da nossa receita, na receita da companhia, ele cresceu 8% em comparação ao primeiro TRI de 2025, atingindo R$ 254,3 milhões.
Já a graduação EAD registrou 158,5 milhões de reais na receita, uma alta de 10,3% versus o mesmo período do ano anterior. Trazendo o segmento presencial aqui, e abrindo entre medicina e os demais cursos presenciais, a medicina ela registrou uma receita líquida de 80,5 milhões de reais no primeiro TRI de 26, uma alta de 2,2% frente ao primeiro TRI de 2025, enquanto os demais cursos presenciais, EC e ex-medicina, totalizaram 53,6 milhões de reais, um crescimento de 7,2%. O combinado, né, do presencial, incluindo a medicina, foi uma receita total de 134,1 milhões de reais nesse trimestre, um avanço combinado aí de 4,1%. Por fim, na educação continuada, a gente registrou 32,3 milhões de reais nesse trimestre, uma redução de 14,6% frente ao primeiro TRI do ano passado. Como a gente comentou aqui, né, no final do ano passado, mas no fechamento do ano principalmente. A gente fez alguns ajustes de rota nesse segmento e nessa business unit ao longo do ano de 2025. Essas mudanças foram principalmente de caráter aqui mais estruturante, mexendo inclusive na liderança, e a gente espera voltar a crescer aí capturando os efeitos positivos das mudanças executadas ao longo dos próximos trimestres. Passando para o slide 7, apresentamos aqui o detalhamento do nosso lucro bruto, da margem bruta e a composição de custos e despesas da companhia, né, um combinado aqui de indicadores que traduzem diretamente a nossa disciplina operacional no trimestre. Nesse TRI, né, o lucro bruto ajustado atingiu 412,9 milhões de reais, um crescimento de 4,6% versus o primeiro TRI de 25, com uma margem bruta ajustada de 71,3%. Importante aqui destacar, né, a nossa capacidade de continuar a manter a margem bruta em patamares acima de 70%, né, que é muito alto, o que reafirma aqui a nossa solidez estrutural do ecossistema. Tá? O que chama atenção na composição de custos e despesas ajustados é que a gente manteve o valor nominal total flat em relação ao ano anterior, né, mesmo diante de uma pressão inflacionária estrutural do nosso país. Quando a gente olha o total, a gente teve aqui 348,4 milhões de reais nesse TRI, apenas 0,1% acima do primeiro TRI de 2025. Importante destacar que a gente manteve os custos de despesas muito controlados em um ambiente ainda de crescimento na operação, né? O que evidencia aqui naturalmente a nossa capacidade de manter a margem crescendo via alavancagem operacional. E entrando aqui um pouco no detalhe, né, quando a gente olha principalmente aqui a primeira linha de vendas e marketing, a gente encerrou o trimestre com 112,9 milhões de reais nessa linha de despesas, uma diluição de 2,1 pontos percentuais quando a gente compara aqui com o percentual da receita líquida, chegando a 19,5% da ROL. Tá? Isso é resultado direto da maturação do nosso modelo de marketing, algo que a gente já vinha comentando desde o ano passado, com uma alocação de mídia cada vez mais precisa, orientada por dados, né, e direcionada aqui aos canais que mais entregam valor. Para o ano de 2026, a gente espera que parte dessa eficiência conquistada no TRI, né, ela seja, de certa forma, reinvestida no negócio. A nossa intenção é que a gente consiga manter o pace de crescimento da operação com uma captação positiva, sem deixar de investir em marketing de maneira consolidada. Para os próximos TRIs, a expectativa é que essa linha, pensando aqui um percentual da receita, ela fique ali, ela opere muito mais próximo do que foi o ano passado. Tá? Óbvio que a gente não vai abrir mão de ganhar eficiência, né, nos nossos algoritmos, na nossa alocação de capital, porém a gente não vai tirar em nenhum momento o olho da receita e assim capturar momentos positivos do mercado. O jogo aqui ele é de equilíbrio, né, um equilíbrio consciente entre disciplina de gastos e, naturalmente, investimento nesse crescimento da base de alunos. Quando a gente olha para a linha de G&A, a gente teve um volume de 35 milhões de reais nesse TRI, recuando 6,3%, de 6,3%, perdão, para 6% da receita líquida. Ou seja, naturalmente a gente ganha de novo eficiência sobre o G&A, reflexo natural aqui da nossa disciplina no controle de gastos. Um outro grande ponto bastante positivo desse trimestre fica com a PCLD, né? A gente teve uma PCLD de 34,2 milhões de reais nesse trimestre, uma melhora expressiva de 23,5% versus o primeiro TRI de 25, encerrando aqui a linha com um percentual da receita na casa dos 5,9%. Esse valor ele representa uma redução de 2,3 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano passado.
né? E essa natural evolução aqui tem dois movimentos complementares como parte da explicação. O primeiro deles é estrutural, né? Uma base de alunos, né, com maior engajamento tende naturalmente, por definição, a apresentar um perfil de recebimento mais saudável. E os dados de graduação semipresencial e EAD desse trimestre, né, trazidos aí pelo Haroldo, confirmam esse indicador. O segundo, ele tem natureza de eficiência operacional. Aqui a gente está falando da nossa agenda de saúde financeira, que tem hoje um caráter, inclusive, preventivo, com melhoria das nossas regras de comunicação, score de crédito, a implantação recente, executada, de meios mais qualificados de pagamento, né, e naturalmente que trazem aqui maior recorrência no checkout, e processos cada vez mais digitais na cobrança e na área de renegociações, que rodam hoje de maneira um pouco mais integrada ao plano de retenção e experiência da companhia. Resumindo, no final do dia, o que a gente está dizendo é que a gente está reduzindo a inadimplência com mais inteligência, mais prevenção e uma experiência melhor para o nosso aluno, o que melhora a qualidade da receita e reforça aqui a sustentabilidade do nosso crescimento. Na visão anual, aqui só dando um pouco de perspectiva, a gente espera continuar avançando nessa frente da PCLD e do próprio contas a receber, da inadimplência, se conectando com a inadimplência. A gente espera ter ganhos na comparação com o ano passado, porém em proporções aqui mais moderadas, pensando nos próximos trimestres, se a gente estiver comparando com a expressiva redução entregue nesse primeiro tri. Passando aqui ao slide 8, aqui a gente traz a bridge do EBITDA ajustado desse trimestre, né? O EBITDA ajustado ele totalizou 235,1 milhões de reais, um crescimento robusto de 16% em relação ao primeiro tri do ano passado. A nossa margem EBITDA ajustada atingiu 40,6%, que representa uma expansão de 3,5 pontos percentuais, né? Um número muito robusto, o que reforça aqui um dos nossos grandes atributos, um dos grandes atributos da companhia, né? Que é uma companhia leve, extremamente adaptável e com margens operacionais sólidas. Quando a gente olha aqui para os vetores dessa expansão de margem, a Bridge aqui, né, no slide, ela deixa muito claro o que impulsionou esse resultado. O crescimento da receita líquida ele contribuiu, né, com 33 milhões de reais. O custo dos serviços, apesar de pressionado, né, em comparação, como a gente olha percentual da receita, em 1,1 ponto percentual, que já era um movimento que a gente esperava, né, dado o contexto de maturação desses cursos semipresenciais de saúde, né? Aqui, quando a gente fala de cursos semipresenciais de saúde maturando, a gente está dizendo basicamente custos de preceptoria que são agregados mais ao final dessa jornada. Isso naturalmente pressiona o nosso custo, porém, de novo, a gente entregou uma margem bruta muito alta, né? E do lado da despesa, como eu comentei no slide anterior, né, a gente teve aqui uma eficiência importante em vendas e marketing, até no próprio G&A, e um destaque relevante aí para a PCLD. Em síntese, né, o que eu acho que é importante fixar é que a gente capturou aqui uma alavancagem operacional importante nesse TRI, uma disciplina de gastos e aí, naturalmente, uma margem muito sólida. Passando aqui ao slide seguinte, slide 9, aqui a gente apresenta a evolução do lucro líquido ajustado. É importante deixar bem claro, né, esse indicador, né, que dada a captura dos ganhos da incorporação da Unicesumar na Vitro, né, que foi executada ali em janeiro, a gente vai passar a acompanhar o lucro líquido daqui para frente, sempre com uma visão de imposto caixa. No quarto trimestre do ano passado, né, a gente já trouxe essa visão e a gente entende que essa é a forma mais sharp da gente olhar para o lucro da companhia, conectando com a nossa capacidade, né, de tornar aqui esses ativos tributários, né, que estão já hoje constituídos, efetivamente em caixa. Antes de entrar aqui nos números, acho que é importante contextualizar uma importante dinâmica contábil desse TRI, né? Não é um TRI trivial quando a gente olha para o lucro societário. A incorporação da Unicesumar pela Vitro, né, que foi executada, como eu comentei agora em janeiro, ela gerou efeitos muito relevantes no lucro líquido societário desse trimestre, né, que encerrou esse trimestre com 794,7 milhões de reais. Obviamente, esse lucro ele não é um lucro operacional, né? Então, esse resultado ele foi impactado por um efeito não caixa de 762,6 milhões de reais, que se refere ao estorno do passivo diferido, que foi reconhecido na época da combinação de negócios com a Unicesumar, que foi lá em 2022, e esse item, naturalmente, tem aqui uma natureza estritamente contábil e, portanto, foi excluído na conciliação para a gente chegar ao lucro líquido ajustado. A gente também excluiu outros efeitos, né, os efeitos de diferença temporária da amortização da mais-valia,
né, e do próprio Ágio, né, eles combinados aí dão quase 27 milhões, ambos com impacto negativo no imposto diferido, tá? Igualmente, né, esses itens têm natureza estritamente contábil, sem efeito caixa, e por isso a gente faz esses ajustes para compor o lucro líquido ajustado pelo viés de caixa, né, ou seja, com um viés de imposto caixa. O lucro líquido, né, dado todos esses ajustes que eu expliquei, ele atingiu 91,8 milhões de reais, um crescimento de 24,1% frente ao primeiro trimestre do ano passado. Uma margem líquida aqui ajustada de quase 16%, 15,9%, para ser mais exato. O que de fato importa para a leitura operacional é que o lucro líquido ajustado, né, dessa magnitude, ele foi sustentado por dois fatores, né? Um é a alavancagem operacional, refletida ali no EBITDA, e outro que é a otimização do imposto pago com a captura aqui dos efeitos fiscais da incorporação. Esses são os dois grandes elementos que explicam um lucro crescente em duplo dígito nesse trimestre. No slide 10, passando aqui ao próximo slide, aqui a gente apresenta os indicadores, né, diria que mais chaves aqui da nossa operação e da nossa gestão, que é a geração de caixa. A gente teve um trimestre, mais uma vez, de destaque para a geração de caixa, com uma alta conversão de EBITDA em caixa. O fluxo de caixa livre da companhia ele atingiu 217,1 milhões de reais, crescimento de 85% frente ao primeiro tri do ano passado, né? Uma taxa de conversão de caixa que saltou de 53% para 82%, né? Uma expansão aqui que naturalmente evidencia a robustez operacional e a maior eficiência no ciclo de investimentos da companhia. Essa performance ela é explicada por dois pontos principais. O primeiro deles é a gestão eficiente do capital de giro, com uma redução aqui do ciclo financeiro e uma melhora consistente do PMR, do prazo médio de recebimento, que bruto de PCLD recuou quase 7 dias, recuou 7 dias, né, de 86 para 79 dias nesse primeiro tri de 2026. A gente tem aqui dois outros pontos também que eu acho que é importante qualificar em relação ao Cagiro, nesse trimestre em particular. O primeiro deles foi que a gente sempre tem, né, o pagamento antecipado de algumas mensalidades de medicina, isso é algo que é recorrente na operação, mas nesse ano em particular a gente teve uma contribuição adicional aqui de aproximadamente 5 milhões de antecipação de recebíveis de medicina em função desses pagamentos antecipados. O segundo ponto que contribui no Cagiro foi uma decisão que a gente tomou, uma campanha bem estratégica, de viés até comercial, que a gente implantou em março na Unicesumar, e que na nossa visão foi muito bem sucedida. Basicamente, a gente alterou a forma de cobrar os alunos que a gente chama aqui internamente de entrada tardia, né, que são aqueles alunos que se matriculam após o início das aulas. E nesse ano a gente fez um piloto, talvez esse piloto vire algo recorrente para frente, que foi a ideia de mudar o recebimento, que normalmente, para o mês de março, desses alunos de entrada tardia, normalmente eles eram cobrados apenas em dezembro, né? A gente postergava o pagamento dessa matrícula de março. É, e aí agora, né, nesse ano em particular, a gente tomou uma decisão de ofertar um pagamento antecipado com desconto para que esse recebimento acontecesse no próprio mês de março. Isso foi muito bem sucedido, a gente basicamente botou o dinheiro para dentro, inclusive num volume melhor, dado que quando a gente espera até dezembro, a gente tem o risco da evasão, né? E quando a gente antecipa isso, a gente tem o recebimento acontecendo de fato. E essa campanha ela trouxe um recurso aí incremental ao caixa, alguma coisa da ordem de 3 milhões de reais contra o ano passado, tá? Além do Cagiro, aqui com todos esses pontos que eu comentei, eu acho que é importante comentar, né, o impacto. A gente falou do impacto em resultado, né, do imposto de renda, mas a gente tem o imposto caixa, né, que reduz brutalmente. Então a gente tem uma redução de quase 26 milhões de reais no pagamento de imposto de renda e contribuição social no primeiro trimestre, se comparado ao mesmo período do ano passado. Então, assim, esses são os principais elementos que nos ajudam a explicar essa forte geração de caixa que a gente teve nesse tri, né? E, obviamente, esses elementos combinados, tanto de EBITDA, né, quanto de caixa, levando aí ao slide seguinte, é o slide que a gente apresenta aqui, slide 11, onde a gente apresenta a alavancagem da companhia, né? Então, como a gente pode observar, a trajetória da alavancagem ela segue descendente, consistentemente e de uma forma até acelerada, né? Alinhada aqui até o nosso plano estratégico, algo que a gente já vem comentando de forma muito objetiva com o mercado. A Vitro ela encerrou o primeiro TRI de 26 com uma dívida líquida ex-FRS de 1,46 bi, né, de reais,
uma redução expressiva de quase 21% em relação ao primeiro tri do ano passado. Quando a gente olha a dívida líquida EBITDA, né, o indicador de dívida líquida EBITDA, ele fechou, e aqui eu acho que é importante dizer, né, o EBITDA aqui é sempre ex-FRS. A dívida líquida EBITDA nesse tri, ela fechou em 1,75, uma queda de 0,66 vezes em relação ao primeiro tri de 25, e uma queda de 0,24 frente ao último tri, né, o fechamento do ano passado. Essa consistente redução da alavancagem, ela segue sendo, sem dúvida, um dos nossos grandes objetivos estratégicos, com o foco de a gente se aproximar rapidamente do nosso alvo de 1,5 vezes. A gente está muito perto dele, né? E essa evolução trimestre a trimestre, ela mostra que a gente está entregando essa agenda com disciplina e bastante velocidade. Outro dado importante é aqui o calendário de amortizações, que reforça o perfil, de certa forma, aqui alongado, um compromisso aí, de certa forma, distribuídos ao longo do tempo, principalmente a partir ali de 2027, e um compromisso baixo para 2026 de apenas 226 milhões de reais, o que, de certa forma, confere uma flexibilidade financeira importante para a gente no que tange liability management. Por fim, né, e que eu acho que é importante esse último slide, né, eu acho que é um grande fechamento do que foi do que vem sendo esse ano para a Vitro, né, um ano de grandes entregas de resultado, mas também de um importante movimento recente que a companhia executou, que foi o nosso primeiro follow-on. Esse foi um momento aqui marcante para a companhia. A gente realizou a primeira oferta do setor de educação desde 2021, então quase 5 anos sem nenhuma oferta no setor. Basicamente aqui a gente está falando de, né, na prática, um re-IPO da companhia no Brasil, 2 anos após a migração da Nasdaq para B3, e com uma qualidade de execução que ficou evidente nos números, né? Mais de 40 investidores agregando a nossa base, né, que participaram dessa oferta, cobrindo o livro em mais de 5 vezes quando a gente olha para a base, para a oferta base, né, e um sinal claro de confiança do mercado na nossa tese. Do ponto de vista de liquidez, que era um dos nossos grandes atributos para essa oferta, o impacto ele já vem sendo percebido, né, até de forma relevante. O ADTV dos últimos 30 dias ele saiu de algo próximo a 7 milhões de reais para oferta para alguma coisa muito mais perto de 15 milhões nesse momento. Então, a gente conquistou aquilo que a gente imaginava como alvo e a gente entende que isso, inclusive, tende a acelerar pensando aí os próximos meses. E no uso dos recursos, acho que aqui é um ponto importante, né? A alocação dessa primária ela vai ser feita de uma forma muito cuidadosa, né? O destino do dinheiro é naturalmente reforçar o caixa, o capital de giro, né? Tem os investimentos nos campos de saúde, que é algo que a gente já vem falando bastante, a expansão dos laboratórios e a própria agenda de liability management, quando a gente pensa um potencial pré-pagamento aqui de algumas linhas mais caras que a gente carrega no nosso balanço. Em resumo, essa oferta ela não foi apenas uma captação, ela foi um marco aqui de posicionamento da Vitro junto ao mercado de capitais brasileiro, né, conquistando até os atributos que a gente buscava, liquidez, um refresh dessa base de investidores, trazendo investidores cada vez mais qualificados para a nossa base e, naturalmente, também reforçando a nossa estrutura de capital para sustentar esse próximo ciclo. Com isso, eu encerro minha apresentação e abro aqui para a sessão de Q&A. Obrigado. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Samuel Alves, do BTG Pactual. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Samuel, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Haroldo, Gabriel, demais diretores. São duas perguntas aqui do nosso lado, obrigado. A primeira é se vocês poderiam dar alguma noção para a gente de captação por marca. Mais para entender se tem alguma disparidade importante na performance entre as duas marcas. E uma segunda pergunta também relacionada com captação, né? Vocês mostraram, né, a captação com uma queda pequena de volume, né, que chamou bastante a nossa atenção. Vocês poderiam dar uma ideia de receita de captação para a gente na base antiga? A gente ficou um pouco com a impressão de que a receita de captação
possa ter crescido, dado o fator mix. Queria só confirmar essa informação com vocês. Obrigado. Oi, Samuel. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Eu vou assumir a primeira, falando da captação, e aí eu passo para o Gabriel, na sequência, tá? O que a gente vê é as duas marcas vêm crescendo quando a gente fala na visão de alunos engajados, tá? Uma das marcas foi um pouco mais beneficiada com relação ao engajamento, a gente teve mais avanço em relação ao engajamento, que foi a Unicesumar, e o que equalizou quando a gente vê na visão de alunos engajados. Então, nessa visão que a gente traz e que de fato reflete a receita, a gente vê as duas marcas crescendo, desculpa, a Uniselv crescendo um pouco mais que a Sesumar, mas as duas crescendo em níveis parecidos. Uma delas teve um ganho maior com relação ao engajamento, o que uniformizou nessa visão, tá? A performance no primeiro trimestre. Gabriel, pode ir. Vou pegar a segunda aqui. Bom dia, Samuel, tudo bem? A primeira, só complementando em relação, eu acho que o Haroldo respondeu bem aqui a primeira, mas só um ponto importante só para complementar, que eu acho que é legal trazer. A gente tem um baseline de primeiro tri 25, tá? Que era relativamente disparo entre as duas marcas, tá? A gente não abria isso para o mercado, mas dado que você perguntou, a gente não vai fugir da resposta. A gente tinha uma performance, vinha de uma performance na Uniaselv, tá? Lá de 2023, 2024 e até o início de 2025, isso aconteceu inclusive no primeiro semestre de 2025, que era uma performance aquém das nossas expectativas, tá? Então, o baseline de Uniaselv era um baseline mais baixo. A gente veio de uma performance que desde o segundo semestre do ano passado melhorou bastante na Uniaselv. E aqui isso se conecta inclusive com com a própria agenda de vendas e marketing, tá? O nível de eficiência que a gente ganhou na máquina de vendas da Uniaselv foi brutal ao longo do ano passado. E a gente começa a capturar valor agora. Então, a performance que o Haroldo trouxe melhor na Uniaselv tem a ver com esses dois elementos. Eu acho que um deles era o baseline ruim e o outro é a captura real dos efeitos da melhoria da máquina, aqui com um trabalho muito profundo executado internamente pelos times, que começa a dar resultado, tá? A Unicesumar, ela vinha de um baseline mais alto, então ela tinha high comps para bater no primeiro tri. Quando a gente pensa os próximos trimestres, o baseline da Sesumar ele já é mais equalizado, então a gente tem aqui comps mais suaves para bater. Acho que vale a pena até, inclusive, revisitar. No segundo trimestre do ano passado, a gente teve aquela migração sistêmica, a gente deu um pouco de visibilidade sobre isso. Isso foi exclusivamente na Unicesumar. Então, assim, tem alguns elementos aqui, ups and downs entre trimestres, mas olhando para o primeiro tri em particular, é um pouco isso. A Uniaselv cresce um pouco mais por esses dois elementos que eu comentei, e a Sesumar ela tem um crescimento um pouquinho mais comedido, tá? Você fez uma segunda pergunta sobre receita de captação. Eu não sei se eu entendi. Se você puder só repetir onde qual é o direcional, eu consigo aqui direcionar na resposta, se você não se importasse. Claro, Gabriel, a gente queria entender se a receita de captação cresceu ano contra ano. Eu acho que vocês mostram ali só em termos de volume, né? A gente ficou com a impressão de que ela cresceu, dado que o volume não teve uma queda importante. Queria confirmar essa informação. Ela cresce, sim, ela cresce pouco. Eu acho que é importante qualificar que com a mudança do modelo de engajamento, a gente naturalmente tem um certo pênalti para pagar na receita. Esse pênalti ele já está sendo pago, mas mesmo assim a gente teria crescido mais, tá? Só para falar um pouco de top line, a gente teria crescido em tese perto de duplo dígito quando a gente olha o global se a gente tivesse operado o primeiro tri no mesmo modelo de faturamento do ano passado, tá? Então, em tese, a gente tem aqui um comparativo que não é tão fair. A gente não vai ficar aqui ajustando receita do ano passado, iris or iris, porque era a forma como a gente fazia o modelo de faturamento e engajamento do aluno. Mas ela cresce, tá? Ela cresce pouco. Eu acho que é importante só trazer e aí vou pegar o gancho aqui para fazer um outro ponto. No primeiro tri, a gente tem aqui e aí diferente talvez até de outras comparáveis,
a receita de captação para a gente, para a Vitro, ela tem um peso um pouco menor do que para as empresas mais presenciais, tá? Porque o nosso regime de entradas ele é um pouco diferente. Então, quando a gente olha a visão ano, é alguma coisa mais perto de 20% da receita total. O maior share da receita dentro desse ano, ele vai se dar, inclusive, pelo veterano, tá? A gente teve um volume de veteranos bastante positivo. A gente está fazendo um trabalho importante aqui no time de jornada, experiência, no sentido de aumentar o LTV desse aluno, né? Isso já começa a reverberar, obviamente, também com esse modelo de engajamento maior, direcionando as equipes. Então, acho que é importante também trazer esse segundo elemento conectado com o primeiro. Mas a receita de captação, ela cresce, tá? Respondendo a tua dúvida, ela cresce. Obrigado, Gabriel. Haroldo, bom dia. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Vinícius, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Acho que tem dois pontos aqui. Acho que um primeiro aqui, a gente tinha já essa expectativa de uma geração de caixa bastante forte, mas acho que vocês continuaram aqui, né, na consistência aqui nessa métrica aqui em específico. E que nem vocês comentaram bastante aí na apresentação, vocês estão com uma estrutura de capital bastante confortável hoje, né? Então, queria tentar pegar um update de vocês, de uma conversa que a gente teve bastante aí durante o processo, né, do follow-on, que era sobre a distribuição de dividendos, né? Vocês comentam sobre a meta de vocês de 1 vez e meia, mas só para a gente tentar entender aqui quanto que isso daqui poderia representar, né, de uma política de payout olhando para 26 e 27, baseado na perspectiva de geração de caixa que vocês têm. E aí o outro ponto, acho que até ligado com algumas notícias que a gente viu aqui, né? Você teve mais uma rodada aqui de aprovação dos campi fora de sede. É, eu até vi, né, que vocês tiveram algumas aprovações, mas só para tentar entender aqui qual que seria o timing para futuros desdobramentos aqui por parte do Ministério, se tem mais coisa que deveria sair ao longo das próximas semanas e como que esse timing conversa com o início da operação desses minicampos. Obrigado. Boa. Boa, Vinícius, tudo bem? Bom dia. Vou pegar a primeira e a segunda, o Haroldo vai responder. Em relação à geração de caixa, acho que a gente tentou trazer isso ao longo das conversas aí recentes, né? A gente tinha uma expectativa realmente de forte geração já nesse trimestre. Eu confesso para você que a gente superou até nossas próprias expectativas ao longo do trimestre, à medida que a gente foi vendo o recebimento acontecer. Algumas ações que a gente colocou de pé até o final do TRI, né? A gente até deu um pouco de clareza sobre isso ali no call agora e também no release. Elas foram bem sucedidas, né? Inclusive ali a questão da mudança da questão comercial da Unicesumar, onde a gente tinha ali a entrada do aluno tardio, que acontecia só o recebimento lá em dezembro, a gente puxou, deu um desconto comercial e puxou isso para março e foi muito bem sucedido. Então, assim, alguns elementos, algumas antecipações que aconteceram até da medicina, enfim, isso tudo está dentro da geração. Mas a verdade é que a gente tem uma leitura positiva para o ano, né? E a nossa visão, em linha com o que a gente trouxe, inclusive durante o processo do follow-on, é que a expectativa é trazer no mínimo para 1 vez e meia dívida líquida EBITDA. Isso é talvez aqui um gatilho no sentido de conforto. A gente não está falando aqui de que 1 vez e meia é o número eficiente de carrego da dívida na estrutura de capital. A gente entende que a estrutura de capital cada vez mais ela vai caminhar para algo mais baixo do que isso, do ponto de vista de eficiência, porque a gente tem hoje toda a questão no nível da Vitro, do tax shield, da redução que a gente tem por conta de amortização desse ágio, fiscalmente falando. Então, tem cada vez menos efeito, menos valor você carregar a dívida no balanço. De novo, quando a gente pensa 1 vez e meia, a gente já está muito perto disso, o que não significa que a gente vai apertar um botão de política de dividendos agora, tá? A nossa expectativa é que essa discussão ela aconteça mais para o segundo semestre, uma vez que a gente precisa, de alguma maneira, esperar talvez o ano acontecer. Se a gente entregar o ano tal qual a gente está se planejando a fazer, sem dúvida, a dinâmica vai ser de uma discussão e a gente tem discutido, começado a discutir já internamente, isso a gente pode trazer aqui com o nosso conselho, qual seria essa política, de que maneira a gente colocaria isso. A gente tem que fazer isso de uma maneira, como a gente falou já, de forma muito consistente. Não adianta ser uma distribuição de dividendo que faz one shot e nunca mais você distribui, ela tem que ser algo perene, consistente
que o mercado consiga entender e precificar, e a gente vai colocar isso provavelmente mais para o final do ano. A política, pensando no payout, a gente vai ter que dimensionar qual é esse nível eficiente, eu não tenho esse número para te passar ainda, mas dada a nossa geração de caixa e o yield que aqui a companhia tem rodado hoje, parece que a gente tem bastante espaço aí para ter uma distribuição saudável e que de alguma maneira, inclusive, ajude a companhia a reprecificar e fazer seu re-rating do ponto de vista de múltiplo, né? A gente está rodando hoje numa precificação muito aquém do que é a nossa entrega e eu acho que é importante isso de alguma maneira reverberar, tá bom? Então é isso, vou passar a segunda para o Haroldo responder. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Vinícius. Bom dia. É, falando sobre os minicamp, de fato, a expansão presencial. De fato, a gente teve as 7 primeiras aprovadas, que saíram ontem. Cidades importantes para a gente, São Paulo, Rio, Florianópolis, bem importantes para a nossa estratégia de marca. A nossa expectativa, Vinícius, de timing é que saiam até o final do mês, né, até o final de maio. A gente espera ter efetivamente confirmadas, a gente está nesse processo de enviar a documentação final de alguns casos, e a gente está repriorizando alguns casos, entre 35 e a 50 que a gente informou. Quando inicia a operação, nosso planejamento original sempre foi operar aproximadamente a metade agora para captação do segundo semestre e a metade para o próximo ano. Essas 7 que já saíram, já confirmam que irão captar agora nesse período. A gente fez, dentro dos nossos lotes que a gente mandou, a gente priorizou bastante as cidades mais importantes, com alta demanda, que conversava com a nossa força das marcas. Então, as 7 primeiras saíram, a expectativa é que o restante que a gente já enviou saia até o final do mês, com a metade captando no segundo semestre. Te Perfeito. respondi? Sim, respondeu. Valeu, Obrigado, Haroldo. Vinícius. Obrigado, Lobo. Até mais, bom dia. Próxima pergunta é do Márcio Osako, analista do Bradesco. Márcio, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Haroldo, Gabriel, obrigado aí pelo espaço. São 2 perguntas. A primeira, voltando ali na questão de captação, se vocês puderem dar um pouco mais ali de detalhes sobre essa performance de vocês, né? Acho que foi até surpreendente, né? Acima do mercado, não só em volume, mas também em qualidade, né? Com esse aumento aí de engajados e com um gasto menor, né? De marketing, ao contrário do que a gente viu aqui de outras empresas. Então, se vocês puderem falar um pouco melhor aí sobre essa captação, o que explica, né, essa diferença aí versus o mercado, se tem algo a ver aí com a adequação aí do marco regulatório. E a segunda pergunta é sobre custo. Se tiver um aumento de 10% ano contra ano, se já teve algum incremento oriundo do novo marco, e se a expectativa é que no restante do ano também continue crescendo esses 10% que cresceu no primeiro trimestre. São essas perguntas. Obrigado. Oi, Márcio. Bom dia. Queria começar aqui sobre a captação e o Gabriel pegar a segunda. Sobre captação, acho que o Gabriel adiantou um pouco, a gente pegou muito melhores práticas entre as marcas. Então, toda a performance digital que a gente já vinha tendo na Uniasselvi foi replicada para a Unicesumar. E fora isso, a gente tem trabalhado bastante no engajamento, tá? O que de fato importa é que o aluno esteja com a gente pagando. Então, tem uma somatória de 2 fatores aqui bem importantes. Um é como a gente traz a nossa captação comercial, que de fato como a gente viu, foi muito parecido com o ano anterior, né? Flat como o anterior. E, além disso, como a gente nessa captação já priorizava alunos ou perfis de alunos que iriam continuar com a gente, isso também faz parte da captação. Então, a gente já desenhou toda a nossa máquina digital para trazer alunos que tinham perfil de que continuariam com a gente. E, fora isso, a gente trabalhou bastante para os alunos acessarem e pagarem seus boletos cheios, né? Então, é o que faz parte. Eu acho que isso garante não só essa captação, mas que os alunos estejam mais tempo com a gente. Não é só sobre esse curto prazo, mas é sobre o LTV do aluno, que provavelmente vai ter alguma alteração também para cima, e é isso que a gente espera. Mas sobre a captação é isso. Assim, a máquina digital funcionando, os polos com bastante, a gente trazendo bastante, ainda mais, né, os polos que sempre foram força das 2 marcas, cada vez mais para perto da gente,
e utilizando tudo que a gente pode, seja os meios digitais, sejam os polos, para o engajamento desse aluno desde o primeiro momento. Então, sobre mudança de processo, não tem nada, é fazer melhor o que era feito e a gente garantir que as melhores práticas entre as marcas sempre sejam utilizadas. Então, o que a gente espera é que isso continue para os próximos períodos. Não tem nada aqui que tenha sido pontual, não. Boa. Bom dia, Márcio. Obrigado aí pela pergunta. Pegando a segunda em relação ao custo, eu acho que vale só lembrar e recapitular um pouco né, do direcional de ano, né? A gente tem uma questão dos custos de saúde que foram colocados lá ao longo de 2021, 22, 23 e 24, principalmente, os anos que a gente começou a acelerar essa agenda de saúde na companhia, né? E a gente tem naturalmente, dado que a gente está chegando ao final, né, desses períodos, um carrego maior, de custos ligados principalmente à preceptoria desses custos de saúde. Eu comentei agora há pouco no call. Esse foi o principal elemento, tá? Quando a gente olha o comparativo ano contra ano. Não tem aqui nada ainda respondendo a sua dúvida sobre o marco regulatório, nada colocado em relação ao marco regulatório. O marco regulatório ele vai impactar a companhia do ponto de vista de custo e a nível de carga docente a partir de 2027. Essa é a nossa expectativa. Isso é o que está no nosso plano. Nesse momento, a gente não tem nada de marco regulatório nos nossos números. E o que está acontecendo na prática é algo que a gente já estava planejado, tá? A gente já tinha se planejado esse ano para operar numa margem. Lembrando que ano passado a gente fechou numa margem bruta muito, muito alta. A gente deve operar esse ano numa margem bruta aí próximo de 100 bases abaixo do que foi o ano passado. Óbvio que isso pode variar de tri a tri, pela questão de sazonalidade, ou seja, o nível da receita, quanto você dilui desses custos, dado que eles têm característica basicamente fixa. Se a receita no momento se a gente entregar bem na receita, a gente vai diluir um pouco mais, a margem bruta vai sofrer menos. Se a gente entregar um pouco a menos na receita, naturalmente você pressiona um pouquinho mais. Mas assim, na visão anual, a nossa expectativa é que ela rode aí um pouquinho abaixo do que rodou ano passado. Ano passado a gente chegou, né, operou até acima de 70%. Então, é um pouco essa a nossa expectativa, mas ainda sem efeitos do marco regulatório, são coisas realmente carregos estruturais da nossa dinâmica de companhia, principalmente ligado aqui aos cursos semipresenciais que a gente já veio investindo ao longo dos últimos anos e que no final do dia estão aí contemplados na nossa share de receita. Nossa share de receita hoje semipresencial é muito mais relevante em função disso também, tá? Então é isso. Entendido. Obrigado, Haroldo Gabriel. Próxima pergunta é do Renan Prata, do Citi. Renan, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Uma pergunta rápida aqui na linha de PDD, né? Vocês comentaram, exploraram bem ali no release e agora no call sobre essa melhora sequencial, tanto por um fator estrutural e um fator operacional. Mas eu queria entender um pouco assim do como vocês enxergam essa linha assim num prazo maior, né? Assim, no longo prazo ali, sei lá, uma PDD terminal em porcentagem da receita, porque me parece estar numa tendência muito positiva, né? Com um melhor mix de semipresencial, mais engajamento e a melhora ali de cobrança. Então, assim, como que a gente deve pensar nessa linha assim, para os próximos anos, né? Não necessariamente aqui para o próximo tri. Obrigado, pessoal. Bom dia, Renan, tudo bem? Vou responder essa aqui. Eu acho que a gente tentou trazer um pouquinho de clareza ali no que são os fatores que ajudam a gente a explicar essa PDD. Como eu falei agora há pouco, acho que a gente não tem uma expectativa de que a gente vai rodar a PDD. Acho que é importante deixar isso bem claro para todo mundo. A gente fez uma PDD esse trimestre de 5,9% da receita líquida. Isso é abaixo do que deveria ser o fator aqui terminal. A gente não enxerga que a PDD estrutural da companhia vai rodar nesses patamares. Óbvio que pode ter trimestres aqui, a depender de movimento, sazonalidade e tamanho, né, dada uma potencial diluição. Lembrando que a PDD ela não é ela não é uma foto, né, ela é um carrego de uma curva, né, de um aging que já foi contratado em anos anteriores. Então, se a gente cresceu menos, por exemplo, em um determinado período ao longo do ano passado, naturalmente esse conta a receber está diminuído vis-à-vis a nossa receita desse momento. Então você tem você tem aqui um deslocamento temporal entre PDD efetiva vis-à-vis a receita daquele tri. A gente entende que esse patamar, tá? Ano passado a gente fechou ali próximo de 10%. A gente deveria ter aqui algum ganho, pelo menos aí de 100 bases, quando a gente olha o médio barra longo prazo. Potencialmente pode até chegar ali
a operar abaixo de 9%, mas a gente calibra muito mais para algo nesse patamar quando a gente olha médio prazo, tá? Um 100, alguma coisa perto de 100 bases de ganho, 100 a 150 bases quando a gente olha o médio barra longo prazo. É claro, Gabriel. Obrigadão. Próxima pergunta é da Mirela Oliveira, do Bank of America. Mirela, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Haroldo, Gabriel e os demais. Eu tenho uma pergunta rápida aqui em relação à precificação dos cursos híbridos. Se vocês puderem comentar um pouco como tem sido comparado aos cursos de AD, se vocês realmente têm conseguido praticar de fato ali preços mais altos para os cursos híbridos e o que vocês têm sentido de competição de preço no segmento, especialmente aí considerando que o mercado ainda não tem tido, né, esse incremento de custo como o Gabriel mencionou há pouco. É essa a pergunta, pessoal. Obrigada. Mirela, bom dia. Obrigado pela pergunta. O que a gente está vendo hoje, Mirela, é que os preços estão muito parecidos com períodos anteriores, né? A gente não vê o impacto nem em custo, nem em precificação de fato, devido ao novo marco, tá? Então, sendo claro, acho que está todo mundo aguardando. Eu acho que teve gente, principalmente players menores, que fizeram alguma mudança, alguns para cima, alguns até para baixo no primeiro momento. Mas o que a gente vê hoje é uma dinâmica muito parecida com os ciclos anteriores, tá? Competição com leve incremento em alguns produtos, que são pontuais, principalmente quando a gente fala de saúde, mas não dá para dizer que isso é algo estrutural ou devido ao novo marco ainda não. Então, acho que provavelmente, se houver o que houver, vai acontecer quando tiver, de fato, a mudança estrutural dos custos. Hoje, que a gente vê é algo muito parecido com os ciclos anteriores. Perfeito, obrigada. Obrigado, Miriam. Próxima pergunta é do Lucas Nagano, no Morgan Stanley. Lucas, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Haroldo e Gabriel. Obrigado pelo espaço aqui. A gente tem duas perguntas. A primeira é sobre o marco. Só se pudessem dar assim, mais uma perspectiva um pouco mais tangível, né, da perspectiva de um aluno ingressante de semi, o quanto que ele está estudando online barra presencial barra síncrono, né, comparado com o quanto falta para chegar naqueles 40% presencial e 20% síncrono. E também se você pudessem quantificar o impacto esperado para frente, né? No passado, no início vocês tinham comentado sobre aqueles 8% do EBITDA até 2028 ou 2029, não lembro. Então, se vocês pudessem quantificar se esse valor continua sendo o que vocês, a perspectiva de vocês. Essa é a primeira. A segunda é sobre esse piloto de recebimento de matrícula tardia. A gente queria ter uma cor assim de quantos alunos da captação foram impactados nesse novo modelo, e se vocês fossem implementar para todos, quanto de caixa teria gerado no primeiro tri? Obrigado. Bom dia, Lucas, tudo bem? Vamos lá, vou pegar aqui as duas e o Haroldo, qualquer coisa, me complementa. Sobre o marco regulatório, vamos lá, acho que lembrando, a gente está num período de transição, né? Acho que esse é o primeiro ponto que é importante de ser trazido aqui. Não existe aqui ainda uma obrigatoriedade de você mexer completamente nas grades, nas matrizes curriculares, tá? Então, a gente vai utilizar o período de transição tal qual ele pede, né? Então, a gente já tem hoje o desenho do que seria essa matriz atualizada, e essas matrizes, elas entram efetivamente para o aluno a partir do ano que vem, tá? Então, a gente ainda não está operando numa matriz nova, atualizada, o que não significa, de novo, que a gente já não está preparado. A gente está 100% preparado, mas a gente não vai apertar esse botão porque não tem por que a gente antecipar um movimento desnecessário, dado que o período de transição vence a partir de vai até 2027. Em relação a questões de impacto, acho que aqui é importante trazer, a perspectiva ela não mudou muito, tá, daquilo que a gente comentava. A gente dava ali um range entre 8% a 10% lá no médio prazo, do EBITDA nominal. Lembrando aqui, a gente não está falando de impacto em margem, a gente está falando de impacto nominal lá no EBITDA terminal da companhia, olhando 5 anos para frente. Mas quando a gente olha a margem pensando aí o ano que vem, tá, a gente tem um ponto, a gente tem aqui um impacto potencial de alguma coisa entre 100 a 150 bases de pressão de custo, tá? A gente está falando aqui de aumento de custo em função da adequação docente por presencialidade.
Isso está nas nossas perspectivas, está no nosso plano, e obviamente vai estar nas nossas projeções. De novo, a gente está operando hoje numa margem bruta muito alta. A gente não vai, a gente vai tentar, obviamente, quando eu falo de 100 a 150 bases de impacto em margem, é assumindo efeito zero de reprecificação, tá? Efeito zero de passagem de preço para desse aumento de custo para o aluno. A gente vai ter que entender, né? Foi até a pergunta anterior aqui da Mirella em relação à questão de pricing, como é que a gente já está operando. Nesse momento, a gente não fez grandes mudanças estruturais porque a gente não teve o aumento de custo impactado. A partir do momento que estruturalmente o setor inteiro tem um aumento de custo, a tendência é que existe uma certa equalização desse mercado. A gente vai ter que esperar um pouco mais de tempo para ver como é que isso vai se comportar. Mas a verdade é, assumindo o custo repasse de preço zero em relação aos custos que aumentam sua presencialidade para o ano que vem. Como é que isso impacta a companhia a partir de 27? Alguma coisa entre 100 a 150 bases de pressão de margem bruta, que vai fluir naturalmente para o EBITDA, tá? Em relação à sua segunda pergunta, do piloto de recebimento, cara, isso aqui pode parecer, né? A gente trazer esse elemento parece um negócio muito grande, não, mas a gente está falando de uma coisa pequena, a gente está falando de um mês apenas. O ganho, quando a gente compara com o ano passado, é alguma coisa perto de 3 milhões a 3 milhões e meio de reais. Tá? Então não é nada sensível assim que mexa, não veio daqui a geração de caixa da companhia. Mas eu acho que é um ponto importante quando a gente pensa essas oportunidades que a gente tinha dentro de casa, de fazer diferente, de pensar um modelo diferente. O Haroldo falou um pouco de melhores práticas, né, da gente ser um pouco mais ágil aqui em algumas tomadas de decisão. No sentido, o grande foco, inclusive, é engajamento. Se a gente espera para engajar esse aluno, né, trazer esse aluno para dentro da nossa base lá na frente, a gente perde a oportunidade desse cara continuar conosco. Então, a gente trouxe um pouco mais para perto, também com esse intuito. O intuito não era apenas de caixa, o intuito era de trazer o aluno. A partir do momento que o aluno paga a primeira cheia, ficou muito claro para a gente que ele engaja muito mais, que ele tem um compromisso muito maior, seja ele financeiro ou acadêmico. Então, acabou também contribuindo naquele indicador que a gente trouxe ali de um engajamento superior a 13% quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Nominalmente falando, a gente está falando aqui de alguma coisa perto de 2 milhões e meio a 3 milhões, foi alguma coisa perto de 3 milhões de reais, tá? Em termos de caixa, tá? Então é mais ou menos isso. Perfeito, obrigado, Gabriel. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais do senhor Haroldo Alves. Bom, só queria agradecer a todos, acho que o resultado está aí, resultado crescente, consistente, acho que em linha com o que a gente vinha conversando com o mercado e em linha com a nossa estratégia. Então, muito obrigado a todos, chegamos ao final do nosso tempo aqui, obrigado, bom dia a todos. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026 da Vitro Brasil está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um ótimo dia.